Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E o que continua dominando o noticiário no Brasil e no exterior é a questão que envolve, claro, a decisão de Trump de impor essa pleiade de tarifas que está congelando a alma de vários dirigentes, de vários governantes. Então, é basicamente exclusivo, quase exclusivo, o espaço ocupado nos jornais por esse tipo de reportagem. Se você ler, como você deve ter lido e como você vai ouvir agora, há uma grande dúvida. Eu acho que a definição neste momento não é bom, ruim, vai ser bom para o Brasil, vai ser mal para o Brasil. Você tem todo tipo de especulação e todo tipo de análise. Mas essas análises não são suficientes. Primeiro, ninguém conhece uma ação desse tipo. Segundo, o mundo multilateral é muito sofisticado, né? Então, se você percebe algo que possa trazer lucro para o seu país, você mais adiante pode encontrar no mesmo tema, né, na mesma expressão, encontrar um muro, uma barreira, né, ou até um ataque em sentido contrário. Então é muito cedo, continua sendo muito cedo para uma análise. E as pessoas tentam, cada um faz a sua análise, os governos fazem a sua análise, mas ainda é cedo para uma definição clara do que está acontecendo. Até porque o Trump está fazendo isso da mão para a boca. Não há um planejamento que você possa analisar em conjunto, etc, etc. Eu acho que a palavra que define tudo e que faz passar um arrepio pela espinha dos governantes é a palavra incerteza. O mundo vive um momento de incerteza. As consequências são imprevisíveis, negativas, positivas, tecnicamente econômicas e, inclusive, militares. Então, você tem todo um conjunto que era estável, que vinha sendo construído há muitos anos lentamente, que vinha funcionando bem, segundo a maioria dos observadores, o multilateralismo vinha funcionando bem, basta ver o progresso que os países apresentaram, o aumento da distribuição de renda, não é tudo, mas houve distribuição de renda, para aferir que as coisas iam bem. Claro que os Estados Unidos, na cabeça de Trump, querem recuperar, né, o antigo reinado. O antigo reinado, como Putin quer restaurar a antiga União Soviética. São miragens trazidas pelo passado. Dificilmente a maioria das pessoas analisa Trump conseguirá os efeitos que diz pretender. Agora, eu não sei, realmente a palavra é incerteza, não há, repito, não há experiências anteriores que possam revelar o que pode ser feito, o que é acerto, o que é erro. Bom, tem uma notícia aqui
antes dos jornais, importante. A China resolveu retalhar. Olha aqui, está no site da Folha, não está no jornal ainda. China anuncia tarifas retaliatórias de 34%, 34% sobre importações dos Estados Unidos em escalada da guerra comercial. Pequim classifica novas taxas americanas de típica ação de intimidação unilateral. Ações globais ampliam perdas nesta sexta-feira. Brasil se arma para retalhar as novas taxas, mas plano é insistir em negociação com os Estados Unidos. O Lula, na cerimônia de ontem, de propaganda do governo, uma espécie de tiro de partida da nova propaganda do governo, foi uma fala para o público interno. Foi alugado um dos maiores salões de Brasília, a parte cinematográfica falhou, o som não funcionou direito. Bom, é uma espécie de estreia da campanha de Lula. E ele já tem confirmado que é candidato mesmo. Senão, ele não ia fazer o seu marqueteiro, Sidônio Palmeira, não ia fazer Sidônio seu ministro da comunicação, ou como querem muitos, ministro da propaganda. Este é o sinal. O governo vai muito mal e tem um paradoxo aí, mas nas mesmas pesquisas ele aparece muito bem. Ele aparece muito bem, Bolsonaro um pouquinho abaixo, mas ele aparece muito bem. Tem toda uma discussão porque as pessoas, por exemplo, acham que ele não, 62%, se não me falha a memória, dizem que ele não deveria se candidatar. Mas assim mesmo, quando você pergunta em quem a pessoa vai votar, diz que vai votar no Lula. Então, é confuso, parece paradoxal, mas é bom lembrar que ele tem cerca de 35% de votos fixos. E isso, claro, conta e conta muito. Então, o Brasil está em compasso de espera. Está em compasso de espera, até porque não se conhecem os detalhes da decisão do presidente Trump. Eles vão aparecendo aos poucos e existe uma desconfiança e até uma certeza que ele vai negociar caso por caso. E vai negociar caso por caso. Por enquanto não se sabe nem os critérios que ele adotou para fazer essa tabela. Um é 25, outro é 30, outro é 10 e tal. E tem até uma advertência do jornal que comemorar os 10% no Brasil é uma bobagem. O Brasil é o menor das vítimas, é a menor das vítimas, mas é vítima. 10% é muito. Olha, Tarcísio e bolsonaristas ignoram tarifaço americano ao país após apoio a Trump. Após tarifaço de Trump, ideais econômicos de Reagan são resgatados nas redes sociais. Enfim, deixa eu mostrar as manchetes antes que eu esqueça. Folha, tarifaço de Trump derruba a bolsa e cotação do dólar pelo mundo. Está todo mundo em compasso de espera. Se você tivesse que fazer um enorme investimento em algum outro lugar, cuja economia você não tem ideia de como vai se comportar ante as decisões de Trump, você não esperaria. Então, o pessoal está em compasso de espera. Não vai tomar uma decisão num momento desses de transição, né? A economia está assentada sobre um solo instável. Você não sabe o que pode acontecer. Então você segura, você segura. E o que você tem, você encaminha
para um investimento super seguro, que é o ouro. O pessoal vai para o ouro, corre para o ouro para salvaguardar o seu patrimônio, as grandes empresas, etc. Está aqui, ó, o Estadão: dólar e bolsas globais têm forte queda após tarifaço de Trump. É isso. E o pessoal perdeu muito dinheiro, muito dinheiro. As empresas perderam em termos de valor e tudo. Enfim, grandes empresas estão falando em bilhões. Olha o valor aqui. Após tarifaço de Trump, cresce temor de recessão e bolsas dos Estados Unidos têm pior dia desde 2020. Todas as bolsas do mundo tiveram problemas, né? O problema nos Estados Unidos, o temor é de uma recessão. O temor é de uma recessão, quer dizer, de um efeito tiro no pé, com resultados absolutamente contrários a que o presidente está imaginando. Simplificando, ele quer que os Estados Unidos voltem à exuberância econômica anterior, aquele brilho. Então ele quer, taxando as importações, fazer com que as indústrias retornem para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos voltem àquela maravilha, aquela potência que era antes de o mundo ser multilateral. Isso não é fácil, não é de um dia para o outro. Por exemplo, uma indústria que ele insiste, a indústria automobilística. Um parafuso é feito no Paquistão, outro na Argentina, a tampinha é feita não sei aonde, o motor, parte do motor tal, e você... Isso é na busca de mão de obra mais barata, né? Na busca de baratear o custo do carro. Aí você pega um país também mais barato e junta. É isso. E agora ele quer trazer tudo de novo para os Estados Unidos. São cadeias de produção refinadas, né, profundas, estabilizadas, que precisam ser modificadas. Isso não se faz... Isso é um trabalho por uma década, pelo menos. É um trabalho por uma década. Não é tão fácil assim. Não é por decreto que isso é resolvido. Então, vamos esperar para ver o que acontecer. A China já reagiu. O Lula, naquela cerimônia, disse: estamos, o trabalhador brasileiro, vamos agir e tal, em benefício, podemos e tal, mas a posição do Brasil, que me parece correta, é de expectativa, é de tentar negociação. E tem avaliações de que o país Brasil, pode ainda ter algumas vantagens. Outros países vão exportar menos, nós podemos ocupar esses vazios que fatalmente aparecerão. E o ministro vice-presidente da República, ex-governador de São Paulo, disse ontem, eu ia falar o apelido, mas não devo, né, numa hora tão séria, picolé de chuchu, que é apelido feio. O doutor Alckmin disse que nós temos instrumentos para reagir, mas ele é um cara sério. Você não gosta dele, problema seu, mas ele é uma figura séria. Ele preconiza conversações, negociações. O Lula também. Ele não diria isso se não fosse consentido, se não fosse um consenso dentro do governo. Vamos para o Globo, capa do Globo, primeira página. Tarifaço derruba mercados ante temor de crise global. Parece filme de terror. Índice SP dos Estados Unidos tem pior dia desde a pandemia,
com perdas trilionárias e dólar despenca, Brasil evita retalhar por enquanto. Diz o governo que tem instrumentos de retaliação. Tem uma coisa que pesa a favor do Brasil nessas negociações, é que os Estados Unidos são superavitários nos negócios de importação e exportação com relação ao Brasil. Então, o Brasil não é nenhuma ameaça para os Estados Unidos e tal. E, por isso, a visão que existe a respeito do Brasil é menos grave do que, por exemplo, com a China, né? É outra coisa. Nem pinguins escaparam. O tarifaço de Trump não poupou nem áreas não habitadas por humanos, como as ilhas Hardy e McDonald, territórios australianos no Oceano Antártico. Falando nisso, ele não desistiu de ter a Groenlândia. Eu não sei como, se por um tratado, se por uma invasão, ele quer porque quer, né? Eu quero. E ele fala como se ele tivesse todo o direito, que as necessidades dele têm que ser impostas. A Dinamarca, coitada, está na OTAN, mas ela o que pode representar ante o poder nuclear dos Estados Unidos? Tem uma coisa boa, não sei se é boa. Alguém mexeu alguma coisa em direção à violência no Rio de Janeiro, e foi o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, Supremo atenua restrições a ações policiais em favelas e amplia papel da PF. Tinha restrições, não como muita gente propaga que estavam proibidas, as blitz estavam sendo feitas, é só você verificar no noticiário, mas tinha uma série de fatores que podiam inibir a polícia. A polícia se queixava muito, é bom pôr a culpa de tudo no Supremo. Então tá assim, em decisão por consenso entre os ministros, o STF flexibilizou as regras para operações policiais em favelas, como o critério de excepcionalidade e o uso de helicópteros, definiu novas normas, ampliou o papel da PF no combate a facções, além de exigir do governo um plano de retomada de territórios. Bom, eu acho que é um combate à violência, à gatunagem, ao crime organizado, mas não é o combate profundo que se quer e que se imagine que a emergência requer. Gente, esse pessoal ocupa pedaços do território brasileiro. Estão criando um narco-estado no Rio de Janeiro. Em outros lugares também. É que não aparece tanto como lá. Mas o Rio de Janeiro é um centro de um narco-estado e essas benesses, essas flexibilizações da lei penal, do código, enfim, vão facilitando a vida dessa gente. Agora, tem uma decisão de que aquela revista que se faz na entrada das visitas não pode ser vexatória, enfim, não pode ser vexatória, estava sendo usada para vexames, para familiares, amigos dos presos, partes íntimas, né, dedo, essas coisas terríveis, né, que fazem parte da relação polícia, pessoal carcerário e presos. Claro, uma relação conflitante. E aí como é que você vai resolver essa questão? Se com todo esse aparato
de fiscalização, então os caras continuam comandando o crime com telefone celular de dentro da cadeia. Aí vão encomendar máquinas, tem um prazo, aí virão máquinas agora, enfim, e ainda ao critério de dividir. Olha onde nós chegamos. Comando vermelho não pode ficar com outro comando, cada um vai para uma área para não ter problema. Cada um. Estamos vivendo um momento. Está todo dominado! Está todo dominado! E está mesmo. Bom, mas pelo menos se tomou uma decisão. E o Lula começou a falar, ele que, telefone, que dava uma visão de coitadismo para ladrão de telefone celular, agora engrossou. Por quê? Porque as pesquisas estão mostrando que a segurança pública é um tema importante para a reeleição dele. E começou a campanha, aliás, eu não sei se isso é campanha não autorizada, começou antes do tempo, eu não sei como é que a Justiça Eleitoral vai analisar isso, ele está sendo tratado publicamente como candidato, né? Foi atrás dos outros, tem que ir atrás do Lula. E agora o Lula resolveu engrossar o PT, vamos combater o crime e tal. O texto do PT, as declarações petistas a esse respeito evocam, né, o doutor Paulo Maluf. Ficou vamos bater, vamos, a rota na rua. Bom, em crise de popularidade, Lula faz ato para festejar 2 anos de governo. Ainda sem entregar promessas de campanha e com desaprovação do governo crescente, presidente faz ato em Brasília. Ainda há muito a ser feito, admitiu, pelo menos, né? Aí tem os comentários. Presidente faz solenidade oficial em palanque para reeleição. Bernardo Melo Franco. A Vera Magalhães: é melhor ouvir eleitor e não alegar problema de comunicação. Vem o doutor Sidônio Palmeira, que eu acho lindo esse nome, Sidônio. Gostaria que um parente meu tivesse esse nome. Você não gostou? Bom, aí... Não, é o nome, enfim, bobagem minha, né? Não tem nada a ver com o nome do Sidônio. Daqueles nomes ou que ninguém lembra ou que ninguém esquece. Bom, o doutor Sidônio culpou os ministros. Culpou os ministros do governo. Raciocina comigo. A culpa não é dos ministros. A presença dos ministros nesse ministério é responsabilidade do presidente da República. Se o ministro comete atos que não correspondem aos anseios ou à confiança que o governo deposita neles, cabe ao presidente da República exercer o seu poder de trocar os ministros. Então, a culpa não é dos ministros. Não é dos ministros. Isso é desviar. O Lula está culpando ministros, o Sidônio também. E o Bolsonaro. 2 anos que este governo está no Palácio do Planalto e ainda está culpando o Bolsonaro, esquecendo que antes, com uma leve interrupção do Temer, o tempo todo foi um tempo dedicado ao PT e pelo PT e não aconteceu nada. Aconteceu um despejo de propaganda. E aí, quer dizer, ontem fizeram vamos comemorar tiro de partida da eleição. Tiro de partida. Quem era o auditório? Funcionários públicos, amigos, etc, etc.
foi transmitido pela televisão, então não tem maior repercussão. Até porque os fatos, a maioria dos fatos abordados são fatos reembrulhados. Embrulharam uma vez, estão embrulhando agora. Entenda como quiser. E outra coisa, era melhor o governo explicar, porque tem 2 milhões de seres humanos na fila do SUS. 2 milhões. SUS não, da aposentadoria. 2 milhões. Da Previdência, 2 milhões. Isso não é brincadeira, e vai aumentando. Você deve estar curioso, como eu estive, com essa árvore. Olha quem está aí, Dr. Drauzio Varela. Olha que árvore, árvores centenárias. Admirável Mundo da Floresta. Drauzio Varela conta em novo livro O Sentido das Águas, é o nome, suas descobertas e experiências e mais de 100 viagens à Amazônia durante 3 décadas. Esse é um homem importante, né, que tem prestado grandes serviços ao país. Na Rede Globo, desde muito antes, trabalhou na área penitenciária. O Dr. Varela é uma figura ímpar. Olha aí, olha que árvore fantástica, olha aqui. E, enfim, tem toda uma simbologia positiva para o Dr. Varela. Parabéns a ele, sucesso para o livro dele. Na contramão do governo, empresas e estados tentam salvar a agenda climática. Entre mentes, o UOL noticia que lá em obras em Belém para a COP30 atravessam áreas de conservação e ameaçam espécies. Está vendo? Ela atravessa a floresta amazônica. Ambas representam. Há 6 meses, pesquisadores alertam para o risco que 2 obras representam para poucas unidades de conservação ainda existentes no Pará. Ambas atravessam áreas de proteção ambiental. A primeira é na área da Avenida Liberdade, na zona sul da cidade, onde existem mais de 80 espécies, inclusive ameaçadas de extinção. Aí, orçado em 410 milhões, a segunda obra é a Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, na zona norte de Belém, onde também vivem dezenas de unidades de flora e fauna. E ainda tem umas árvores enfeitadas com flores artificiais. Bom, vai promover a COP20 com uma cidade enfeitada por flores artificiais. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Gente, estamos chegando perto do final. Editorial da Folha, só vou dar o nome. Tarifaço desatinado de Trump ameaça o mundo e os Estados Unidos. Aumento de pena é ineficaz contra roubo de celular. Mas é eleitoral, né? Tem gente que matar bandido é maravilhoso. Imagina, nem pena de morte tem resolvido. Eu sou contra a pena de morte, viu? Eu acho que às vezes até um prêmio. Pena de morte é às vezes um prêmio. Deixa eu ver quem tomou cafezinho conosco hoje. Procurando aqui. Agora todo mundo, você vê, no começo não podia usar. Está aqui, ó. Thaís Maia, Torquato Justino, Márcia Katsui, Antônio Sena, Marilês Pinto, Adalberto Brandão, Fátima Dias, Marcos Pereira, Lecival Lobato, Irene Ribeiro, Mário dos Anjos e Armando Filho. Muito obrigado a esse pessoal que toma café com a gente, acompanha, espero que usufrua. O jornal é independente, não aceita publicidade oficial, é a minha opinião pessoal. Eu procuro
aprofundar essa opinião para levar a você uma coisa provavelmente próxima da verdade, sem compromisso, sem rabo preso com ninguém. Muito obrigado por sua atenção e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom fim de semana.